Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês nesta manhã, manhã de sábado mais uma vez. Estamos aqui para transmitir a todos vocês mais um café teológico. Que bom que você já está chegando aqui em mais esta live aqui no Facebook e você também que está em nossa rádio Graça e Paz, muito bem-vindo. Daqui a uma hora nós vamos estudar um pouco mais da Palavra de Deus, dando sequência no livro, na carta de Paulo aos Gálatas. Muito bem-vindo a todos vocês, que bom que vocês já estão aí também escutando através do aplicativo, através do site pensenisso.webradiosite.com. E você, prepare o teu café que logo mais nós vamos começar mais um estudo na Palavra de Deus. Meu café aqui já está preparado e você também é o meu convidado para apreciar um bom café, como sempre digo, café em uma mão, a Bíblia em outra mão e assim vamos juntos mais uma vez no estudo da Palavra de Deus. Que você possa sentir-se também abraçado neste momento, nesta manhã, e a você que está assistindo também em qualquer outro momento, quero dizer a você que você é muito bem-vindo também, seja à noite, seja à tarde. A gente sabe que você pode assistir esse Café Teológico em qualquer momento. Essa é a grande oportunidade da internet que nos dá a grande alegria, a graça de poder transmitir a tantas pessoas em qualquer outro momento. Então, você se está assistindo à tarde ou à noite, boa tarde, boa noite também a todos vocês. E na rádio é simplesmente neste exato momento, mas a gente sabe que há pessoas que estão na escuta deste Café Teológico. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo na Palavra de Deus, como eu já havia dito, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo, vamos encerrar o capítulo 4, versículos 21 até 31, e depois vamos entrar ainda no capítulo 5, onde vamos falar um pouco da liberdade cristã. Capítulo 5, versículos 1 até 15. Então, isso é o que nós iremos hoje passar com você. Muito bem-vindo a vocês que estão chegando. Quero mais uma vez lembrar a vocês, não esqueça de compartilhar esta live em sua rede social para assim alcançarmos mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Isso é muito importante também, para que mais pessoas também conheçam essa verdade das Escrituras, que cada pessoa precisa também aprender um pouco mais. E eu quero lembrar também a você que você pode continuar estudando a Palavra de Deus com a Pense Nisso, com a nossa revista, que tem artigos exclusivos para você. Lembrando, agora ela está novamente com uma nova edição, a edição de julho, agosto e setembro, com um tema de capa muito interessante, muito importante, que é quando a igreja nega Jesus. Esse tema de capa ele foi criado especialmente lembrando e observando alguns contextos, como a igreja, no decorrer da história, ainda hoje, às vezes, por querer se agarrar à lei, e até mesmo o que a gente vai seguir falando hoje aqui no estudo, muitas vezes ela faz o quê? Ela deixa de crer no Senhor Jesus, nega a graça por causa do apego à lei. Então você também é nosso convidado a adquirir a revista, assim você colabora com a missão de Deus, tanto aqui como os trabalhos da Pense Nisso, na rádio, na revista, no próprio site, mas você também colabora com a missão de Deus em Encruzilhada do Sul, pois parte da renda é destinada a essa missão. Então, fica aí o meu convite para você entrar lá no site pensenissoteologica.com/loja, adquirir essa revista, que com certeza você vai abençoar muitas outras pessoas com o anúncio da palavra. E para você vai receber a grande oportunidade de ter artigos exclusivos para o seu estudo, crescimento espiritual, que é muito importante para todos nós. E assim nós queremos dar sequência em nossos estudos. Você que está chegando, muito bem-vindo. E eu quero mais uma vez convidar para que você prepare o seu café. Vamos degustar um bom café. Aos do Sul aqui, prepare o seu chimarrão, também é muito importante. E vamos seguir com o estudo na Palavra de Deus. Gálatas, capítulos 4, versículos 21 até 31. Depois o capítulo 5, versículos 1 até 15, é o que nós vamos seguir hoje. Eu também quero convidar você que está me ouvindo através da web rádio, talvez você esteja ouvindo esta rádio no aplicativo mesmo. E se você ainda não sabe, quero lembrar mais uma vez que o aplicativo tem 4 finalidades. 4 finalidades que você ouve a rádio,
você acessa o site da rádio, que é o pensenisso.webradiosite.com. Você também acessa o site da revista, que é o pensenissoteologica.com, e você também pode usar esse despertador, ou melhor, o aplicativo como despertador. De manhã, quando você acorda, programa lá um horário e você vai estar também fazendo o seguinte, você vai estar usando ele como despertador e ouvindo já desde o despertar, naquele exato momento, a rádio começa a tocar automaticamente. Veja que coisa maravilhosa, em um aplicativo 4 finalidades, em breve talvez teremos até mais finalidades neste mesmo aplicativo. Então, muito bom saber que agora a Pense Nisso está também com o seu aplicativo. Então, baixe, se você está com dúvida, deixa aqui nos comentários da live. Você que está me ouvindo na rádio, você pode também contactar no WhatsApp 53999-014822. E assim você pode pedir a sua informação, né, se não está conseguindo baixar, e a gente vai ajudar você com todo o prazer, ok? Seguimos então com o nosso estudo em Gálatas, capítulos 4, 21, onde nós temos o título, na minha Bíblia, que aqui vou usar novamente, é o título Agar e Sara. E a gente vai falar um pouco dessas duas mulheres que o apóstolo Paulo traz aqui, para que entendamos o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele fala dessas duas mulheres, trazendo-as à tona, que podemos dizer era as duas mulheres de Abraão, uma era sua escrava e outra era sua esposa. Mas no decorrer da história ele pega uma escrava que era permitido por lei, quando o casal era estéril, pegar uma escrava para ter um filho, e esse filho a própria esposa legítima ia adotar como sendo seu filho, né? E aí o apóstolo Paulo traz isso agora porque vai lembrar novamente que o apóstolo Paulo ele está tratando de uma questão muito séria dentro da igreja. Os gálatas estavam até mesmo se pervertendo, querendo voltar a todo aquele legalismo, a toda a obediência à lei e principalmente à lei da circuncisão, para fazer o quê? Achar que com isso eles eram merecedores do povo de Deus e assim também eles queriam continuar sendo aceitos por Deus por meramente cumprir a lei. E aí ele traz isso à tona que nós já vamos falar um pouco. Eu vou entrar lendo o texto, seguindo novamente na NTLH, você que chegou agora, muito bem-vindo, tá? Dona Edna, bom dia, graça e paz a você, seu Walter, que estão assistindo aí, é bom saber que vocês estão conosco. O texto de Gálatas, capítulos 4, versículo 21, assim está escrito: Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Uma pergunta que o apóstolo Paulo faz. Ela diz que Abraão teve 2 filhos. Observe, um deles é de sua escrava Agar e o outro de uma mulher livre, Sara. E olha o que ele está começando a tratar aqui, é o que nós vamos falar hoje, da escravidão e da liberdade. E ele traz essas duas mulheres, que uma vivia debaixo da lei como escrava, outra era Sara, que vivia debaixo da promessa juntamente com Abraão. Ambas têm filhos. Um é o filho, assim o apóstolo Paulo quer dizer, um é o filho que veio da lei, outro é que veio da promessa. Versículo 23. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Então temos já duas vertentes aí. Temos o quê? O filho de Agar, que é da escrava, que é Ismael. Este é o filho que veio da lei. E depois temos Sara, que recebeu a promessa, cumprimento da promessa em sua vida, através do seu filho, já quando tinha sua idade avançada, que nasce Isaac, que é o filho da promessa de Deus. Versículo 24. Isso serve como um símbolo. Olha que ele usa, ele pega as duas mulheres, colocam como um símbolo. Uma está debaixo da lei e outra da graça, da promessa de Deus. Serve como símbolo. As duas mulheres representam as duas alianças da lei, foi dada lá no Monte Sinai a Moisés,
e outro da graça, a aliança que temos em Cristo Jesus. Uma aliança é a do Monte Sinai, que ele diz, e está representada por Agar, por isso que ele usa como símbolo. Seguindo, os que são dessa aliança nascem escravos, ou seja, aqueles que, ele usa até a figura de Agar aqui, dizendo, aqueles que obedecem, que estão debaixo da lei, é como Agar. Ela vivia debaixo da lei como uma escrava. Então, aqueles que nascem e querendo até mesmo o seu mero cumprimento, acontece então que são como Agar, vivem debaixo da lei. Pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e Agar é o símbolo de Jerusalém atual, ou seja, de toda, não só a Jerusalém, mas toda a religião judaica que ainda se apega na lei. Se apega na lei de Deus como pré-requisito para a sua salvação. É isso que ele está dizendo aqui, especialmente no contexto que ele fala e ele estava, o apóstolo Paulo. Que é escrava de todo o seu povo. Sigamos. Mas a Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe. Ou seja, ele aponta para a Jerusalém celestial, esta nova cidade que Jesus foi preparar, construir um lugar para cada um de nós. Aqueles que lá querem estar, estarão debaixo e por meio da graça de Deus poderão lá estar. Por isso que ele diz, mas a Jerusalém celestial é livre e ela é nossa mãe, por causa de Cristo Jesus. Pois as Escrituras Sagradas dizem, você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Veja o que ele está falando. Essa é uma referência do texto lá de Isaías, capítulo 54, versículos 1, por isso que na Bíblia é recuado um pouco para o lado direito, mostrando isso como uma profecia que Isaías traz, seguindo no texto. Meus irmãos, versículo 28, vocês são como Isaque, são filhos de Deus por causa da promessa divina. E isso ele está falando para a igreja da Galácia, que no primeiro momento ouviu o apóstolo Paulo quando ele assim leva o evangelho lá, e eles aceitaram a mensagem de Jesus e por isso estavam debaixo da graça de Deus. Estando debaixo da graça de Deus, acontece o seguinte, acontece que eles então são herdeiros da promessa de Deus, que dá o céu por graça, por aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Por isso que ele diz, meus irmãos, são irmãos em Cristo Jesus. Vocês são como Isaque, são filhos de Deus por causa da promessa. Ele está lembrando daquilo que eles receberam e aceitaram lá atrás, a mensagem de Jesus. Só que agora eles estavam querendo voltar para a escravidão, que está debaixo do jugo da lei. Seguindo o versículo 29. Naquela época, o filho que havia sido gerado, com todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. Versículo 29, e segue dizendo, e a mesma coisa está acontecendo agora. Há um conflito, que vocês podem observar, um conflito entre aqueles que estão na lei e aqueles que estão debaixo da graça. O que estava acontecendo agora era isso. As pessoas que, os judeus ou judaizantes, que também assim são chamados, eles estavam até mesmo obrigando aqueles que, aqui ele chama que são os nascidos, os herdeiros da promessa, obrigando que eles voltassem para a lei como pré-requisito para a sua salvação. Eles voltassem a se ancorar na lei. Então há um conflito entre essas duas, aqui ele chama também, essas duas crianças que são geradas. Uma vem de Agar e outra vem de Isaque. Por mais que talvez você esteja perguntando, não, mas os judeus não vêm de Ismael. Eles vêm também, eles creem que são descendentes de Isaque, da promessa de Deus, que Deus faria deles uma grande nação. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, que eles são herdeiros ou descendentes de Ismael e nós que cremos na promessa, na graça de Jesus, somos de Isaque. Não é isso que ele quer dizer.
Ele simplesmente pega essas duas figuras para mostrar que uma mulher estava na promessa, que é Sara, a outra estava crendo, estava debaixo da própria lei, que é Agar. Então, ele traz isso para mostrar um conflito que há entre essas duas, podemos dizer, essas duas vertentes que a gente percebe aqui nitidamente no livro de Paulo aos Gálatas. Uns queriam ficar na lei e ainda obrigar a outros, estavam levando a igreja da Galácia a fazer o quê? Querer também cumprir a lei para a sua salvação. E aí o apóstolo Paulo, ele, como dizem, dá nos dedos contra essas pessoas. Seguindo no texto, eu quero mais uma vez dizer bem-vindo a você que está chegando agora. Muito bom tê-los comigo. Se você ainda não preparou o seu café, o meu já está aqui. Se é um café teológico, café em uma mão, a Bíblia em outra, e vamos juntos estudando a palavra de Deus. Muito importante é. Nós queremos também seguir então o versículo 30. Estamos em Gálatas, capítulos 4, versículos 30. Você acompanha aí em sua Bíblia também, que é muito importante para o seu aprendizado. Seguindo lá, versículo 30 diz assim: mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Uma pergunta que ele faz. O apóstolo Paulo sempre usa essa questão de fazer perguntas retóricas, muitas vezes, para mostrar e para ajudar na compreensão. Isso é uma forma didática de levar o leitor, o ouvinte, também a fazer o quê? A compreender, a se auto-perguntar e usar para si. O que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Esse texto também, ele é uma citação, no versículo 30, ele está lá de Gênesis, capítulos 21, versículo 10. Ele traz isso, que as Escrituras Sagradas dizem, lá atrás em Gênesis, para mostrar assim, quando Agar teve o filho Ismael e Sara percebeu que havia um conflito entre eles, Sara até mesmo ficou um pouco de, não só inveja, mas até mesmo de, bem humano isso, né? De Sara, ela percebeu que houve um atrito ali dentro, com aquela criança ali, com a escrava. Imagina o pai ali, Abraão achou aquilo no primeiro momento muito legal, né? Agora eu tenho um filho aqui, enfim, isso houve um atrito, ciúme da própria Sara com Agar. E acontece que Abraão fez o quê? Amando de Deus, Deus permitiu que ele fizesse isso, ele mandou a escrava embora, ela foi pelo deserto. Pode conferir isso lá em Gênesis, no capítulo 21, versículo 10. Acontece o quê? Ele mandou ela embora. Ela pegou o filho dela, Ismael, e foi pelo deserto. E Deus acompanhou essa mulher também. O texto diz isso muito bonito, que o anjo do Senhor foi com Agar e Ismael também. Agora, o que ele está falando e por que ele está falando isso aqui? Porque se uma mulher, aqui ele traz como símbolo que viveu e estava debaixo da lei, Sara, como a mulher da promessa, que estava crendo e esperando a promessa de Deus se cumprir, acontece que ela ficou e Agar foi mandada embora. Para mostrar a cada um de nós que quando nós estamos debaixo da graça de Deus, crendo na promessa de Deus, a lei e toda a sua obediência, que muitas vezes as pessoas acham que por meio disso ainda tem-se o céu, acontece que ela precisa ser jogada de lado. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo também diz assim, ele era um judeu nato, um fariseu, extremamente cumpridor da lei. Ele diz assim, eu joguei tudo fora. Eu joguei tudo fora, a fim de ganhar a Cristo. Porque Cristo e meramente obras humanas, cumprimento da lei, não podem ficar juntos. Ou você crê em Cristo para a sua salvação, ou fica na lei, isso que ele vai chamar depois lá, fica na lei e tenta cumprir ela por si só, depois tu vai ver o resultado que vai te acontecer quando Jesus vir buscar a sua igreja. Então, é isso que ele quer dizer, não dá para ficar com dois, é a mesma coisa que servir a dois senhores, você serve a lei ou a Cristo.
E aqui ele está dizendo assim, Deus permitiu mandar Agar embora para que Sara ficasse, porque a promessa que prevalece, é a graça de Deus que prevalece, é aquilo que Deus fez, continua a fazer, e especialmente o que aqui está em jogo, que Jesus fez. Quando nós nos agarramos àquilo que Jesus fez, temos o céu por graça. Temos o céu porque Jesus pagou o preço do nosso resgate. E isso eles estavam querendo. Não é que no primeiro momento eles estavam não querendo saber de Jesus, mas eles estavam com o pé na lei, achando que lei e Jesus é que leva ao céu. E o apóstolo Paulo diz, não, a lei, como pré-requisito para a salvação, ela precisa ser lançada fora, assim como Agar foi. Versículo 31, portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, o que ele está dizendo aqui, mas de uma mulher livre. Dizendo assim, com isso, que ele vai seguir tratando no capítulo 5, somos e estamos debaixo da liberdade. Liberdade cristã, nós chamamos isso porque a lei mais não nos oprime, não precisamos mais nos preocupar em como fazer, o que fazer para ir ao céu. Se cremos em Jesus, Cristo nos confere o céu de graça. E ainda mais, o cumprimento da lei nos é dado também porque Jesus cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar. Vamos então entrar no capítulo 5, você também que chegou há pouco, Gálatas capítulo 5 nós estamos, você pode também seguir com a sua Bíblia, seu chimarrão também, ou seu café, se é um café teológico, aqui estamos nós mais uma vez. Capítulo 5 na minha Bíblia, ele segue dizendo assim, firmes na liberdade. Firmes na liberdade. Aquilo que eu falei, na liberdade cristã. Não precisamos mais nos preocupar com a lei. Depois a gente vai falar muito também ainda disso, porque parece, todas as vezes que a gente fala, parece que a lei agora ela não tem mais finalidade. Mas depois vai chegar um momento que a gente vai falar sobre a lei como norma de vida. A gente fala isso muito dentro da igreja luterana, mas não para a salvação mais, mas como uma normata de vida. Isso é a questão mais horizontal mesmo. Mas vamos seguir aqui na nossa liberdade cristã que Cristo nos conquistou. Gálatas capítulo 5, assim está escrito. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Olha que afirmação bonita. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Quando a gente se apega na lei, se coloca debaixo da lei, a gente se torna escravos desta lei, tem que cumprir. Por isso, continuem livres, o apóstolo Paulo diz assim, porque Cristo os libertou. Preste atenção, ele diz, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, o que é isso? A circuncisão é um ritual judaico que vem lá do Antigo Testamento, que Deus pediu que fizesse, que todo menino nascido dentro desta religião precisa passar pela circuncisão. É um pequeno corte no prepúcio do homem e acontece que é uma marca que este tem também de que ele é filho ou pertence à religião judaica. E também para eles consideravam como sendo filho de Deus. Ele diz, eu, Paulo, afirmo que, bem sério essa afirmação de Paulo aqui, se vocês deixarem que os circuncidem, como muitos estavam lá dentro da igreja, achando que aqueles que estavam entrando para a igreja, os gentios, precisavam passar pela circuncisão. Então, Cristo não tem nenhum valor para vocês. Passar pela circuncisão é negar ao próprio Cristo. É se firmar na lei novamente. Repito isso mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Entrou debaixo desta lei, tem que obedecer. É o que ele está dizendo aqui. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. O que eu disse antes, ou você serve a Cristo, estar em Cristo é graça sobre graça, ou você, se você quiser seguir a lei, siga ela, você vai ter que tentar seguir perfeitamente. Agora, eu não estou dizendo aqui que a lei também salva.
Eu digo somente assim, espere o dia final. Quem vai se salvar é aquele que creu em Cristo como Salvador, que esse é o único caminho. O único caminho que Deus deu para que pudéssemos ser salvos. Agora, aqueles que querem ficar na lei, fiquem. Tenta cumprir, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, agora vai acontecer o seguinte, o resultado final não vai ser legal. É isso que ele diz. Seguindo então, vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, então estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus, o que já li antes. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceita e é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus. A esperança na graça porque Jesus cumpriu a lei, pagou o preço do nosso resgate, morreu e ressuscitou, venceu o nosso último inimigo, a própria morte. E nisso nós esperamos que Deus nos aceite por meio daquilo que Jesus fez. E esperamos pelo poder do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos faz ficar firme nessa graça que age por meio de nossa fé. Lembrando sempre, a fé nos liga a Jesus e é Jesus que salva, não é a fé, senão a fé se torna obra novamente. Eu creio em Jesus e a minha fé é como um fio condutor de onde passa de Cristo a mim a graça de Deus. E quem faz esse trabalho da fé que me liga a Jesus é o Espírito de Deus, como ele diz aqui, esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio de nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. Ou seja, a lei já não tem mais peso para aquele que está em Cristo. Não faz diferença. Porque o que impera agora é a fé em Cristo Jesus. Ok? O que importa é a fé que age por meio do amor. Então, o amor aqui, como dito, podemos assim chamar um fruto da fé. A fé que age por meio do amor. Porque a gente lembra o que Tiago também diz, a fé sem obras é morta e as nossas obras são frutos de uma fé viva. Viva que sempre age por meio do amor. Ao final, no versículo 14 e 15, ele vai falar ainda mais isso, que o cumprimento da lei é o amor. Seguimos versículo 7, você que também chegou agora, muito bem-vindo. Versículo 7 nós temos assim escrito: vocês estavam indo tão bem, afirmação do apóstolo quando ele assim funda a igreja, eles estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? E ele sabia que tinha dentro da igreja são os líderes que estavam levando eles para o cumprimento da lei, especialmente da circuncisão. Ele faz essa pergunta assim, mas só para que eles reflitam. Quem foi? Tinha alguém que estava induzindo eles ao erro. É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Aqui esse ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa, ela também é um ditado popularmente conhecido na época, que acontece que, sempre lembrando, o fermento é uma coisa que se acrescenta para levedar a massa, e tudo aquilo que se acrescenta em uma doutrina é chamado de fermento, que também é uma heresia. Se ela é sólida, se você acrescenta alguma coisa, é como você muda o formato original da massa e também da doutrina cristã. Então, aqui é chamado como uma heresia estava entrando na igreja, que é voltar ao cumprimento da lei. Seguindo, mas eu ainda tenho confiança em vocês. A esperança que o apóstolo Paulo tinha que eles voltassem a estar debaixo da graça e confiando exclusivamente na graça de Deus. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar de maneira certa. Esperança que ele tinha que eles voltassem para se agarrar na graça de Deus. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Aquilo que eu sempre digo, o apóstolo Paulo ele não mede as palavras para falar, porque
quando é com respeito à graça de Deus, que custou tão caro para o próprio Deus, precisou entregar seu filho, único filho, para morrer em nosso lugar. Se alguém tenta colocar alguma coisa, ele nega a Cristo, ele faz o quê? É como se dissesse que o que Jesus fez não tem valor. É como se dissesse não valeu muita coisa, não importa muito. Então, eu vou ajudar, entende? O que está em jogo aqui? E por isso que ele diz, será castigado por Deus. Aquilo que eu sempre digo, é como uma blasfêmia a Deus, porque como um ser humano, uma criatura, vai tentar fazer algo para a sua própria salvação, que é sempre falho, que sempre está corrompido pelo pecado, e isso, sem dúvida, é uma afronta contra o próprio Deus. E por isso que ele diz, será castigado por Deus. Versículo 11, porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Olha o que estava acontecendo. Ele, o apóstolo Paulo, tudo indica que ele até mesmo estava sendo julgado por muitos que estavam dizendo que era o apóstolo Paulo que estava induzindo eles a voltar à circuncisão, porque ele tinha todo o seu histórico, que ele saiu da religião judaica, ele era um cara circuncidado, e ele diz assim, mas se eu estou querendo fazer que vocês pensem o que voltarão de maneira certa, e ainda mais, eu também tenho certeza, ele diz assim, que se vocês estão pensando que eu estou induzindo a voltar à própria circuncisão, então há uma contradição aí. Uma contradição muito séria, porque, porém, irmão, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, ele diz, por que é que sou perseguido? Então não haveria motivo de perseguirem ele, porque ele estava pregando a graça de Deus, que não precisava mais da circuncisão, porque estamos debaixo da graça de Deus. Então por que estão perseguindo ele? Então o que as pessoas estavam afirmando, que ele estava induzindo outros a se circuncidarem ainda, não tem base sólida. Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém, como estava causando. A sua própria pregação, ela arrastava multidões e ao mesmo tempo ela causava divisão entre aqueles que estavam na lei e entre os que estavam e queriam permanecer debaixo da graça de Deus. Versículo 12, você que chegou agora, estamos em Gálatas capítulo 5, versículo 12. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, aqueles líderes ali dentro da igreja, ele está dizendo, eu gostaria que se castrassem de uma vez. É até uma forma sarcástica que o apóstolo Paulo diz aqui, porque a gente sempre vai levar a circuncisão, é um pequeno corte no órgão genital do homem. Então, se as pessoas estão insistindo tanto, ele está falando aí em circuncisão, então corta de uma vez o órgão genital masculino. Acontece então que ele fala isso porque até mesmo a própria lei judaica disse uma pessoa, um homem castrado, ele não podia pertencer ao povo judeu. Então, isso também está na lei. Então, veja o que ele traz aqui à tona. Então, corte de uma vez e vocês nem serão mais aceitos dentro desta religião. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Ele volta de novo ao tema da liberdade. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Se estamos debaixo da graça, permaneçamos na graça. Que a natureza humana, que ele chama aqui, também chamada em outros contextos, que a carne, muito dito isso, que a carne volte a dominar vocês. E aí a gente permanece também debaixo da lei. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Servir a Deus uns aos outros pelo amor, não por obrigação, não porque temos que fazer assim, mas porque Deus já fez tudo por nós. E tudo que a gente faz agora é em resposta do seu grande amor.
E aí ele diz no versículo 14, porque a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a si mesmo. E esse é o resumo da lei que Jesus faz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. O que está em jogo aqui? O amor. Quando nós amamos, a lei, eu digo, automaticamente ela é cumprida numa relação horizontal, não para salvar. Isso é outra questão aqui que a gente falou antes. A salvação já foi conquistada, já foi paga por Cristo Jesus, e ninguém, por mais bonzinho que pareça ser, que cumpra a lei, por mais que pense que cumpra, nunca vai cumpri-la perfeitamente, ele não vai ser aceito por meio do seu cumprimento. Mas quando a gente ama as pessoas, a gente está também demonstrando o grande amor que Deus teve por nós, e assim também a lei, em partes, ela é cumprida, às vezes sem mesmo percebermos. E o versículo 15 diz: mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Por que ele chama aqui de animais? Porque muitos estavam forçando outros a entrar também para o cumprimento da lei, para receber também a salvação, como assim ele se dizia, e havia atritos, haviam brigas entre si, e não tinha nada de amor aí, simplesmente obrigação, simplesmente tinha que fazer, ou senão você era lançado fora. Então havia atritos dentro desta igreja, havia confusão, uns queriam permanecer na graça, outros não, os líderes estavam dizendo que precisava cumprir a lei da circuncisão, e então houve uma grande divergência dentro dessa igreja. Por isso que ele diz assim: vocês estão se prejudicando uns aos outros, se continuarem assim, vocês acabarão se matando. Este é o texto que nós tínhamos proposto para a nossa reflexão, estudo, nesta manhã. E o que está em jogo aqui é a liberdade que temos em Cristo. Talvez soe estranho quando a gente fala do tema liberdade para muitas pessoas, porque às vezes acham, liberdade agora pode fazer de tudo. E isso não é liberdade, isso é libertinagem. Vale sempre lembrar, liberdade cristã, nós estamos falando de uma relação com Deus. Nós somos livres por graça e fé. Por que nós somos livres? Porque Jesus pagou o preço por nós na cruz. Pagando o preço, nós não precisamos mais nos preocupar em como ir ao céu, simplesmente crer naquilo que Jesus fez. Nós recebemos cumprimento da lei, nós recebemos a santificação, nós recebemos a salvação por graça. Não precisa fazer mais nada disso. É liberdade cristã. Agora, quando a gente volta a se agarrar na lei como requisitos para a própria salvação, a gente se torna escravo novamente. E é isso que ele está falando aqui. E ele traz o exemplo, de uma forma talvez até mesmo resumida. Eu digo para você, traz o exemplo de Agar e Sara. Uma estava debaixo da lei e outra debaixo da promessa. Promessa que é graça de Deus, que Deus iria fazer por meio de Abraão e Sara, que viria o descendente, que a partir deles veio a nação, veio também o Salvador, que é Jesus Cristo. E acontece então que ele usa essas duas mulheres como exemplo de o que é estar debaixo da lei e o que é estar debaixo da graça de Deus. E por isso que ele diz assim, que em um certo momento, Abraão, com a permissão de Deus, ele mandou Agar embora. Por que ele mandou Agar embora? Porque quando a graça chega, quando nós queremos agarrar-se na graça, a lei ela precisa ser lançada fora. Precisa fazer o quê? Ela não pode ficar junto, senão é servir a dois senhores. Querer ficar na graça e querer estar ainda na obediência à lei. Você fica com a promessa, você fica na graça de Deus e assim segue a vida como Abraão fez juntamente com Sara, e depois veio o filho Isaque, o filho da promessa. E assim ele diz então, o que ele trata aqui é a confusão que havia dentro da igreja da Galácia, que muitas pessoas ainda
achavam que para ser aceito por Deus precisava passar pela circuncisão e tantas outras leis cerimoniais, até mesmo judaicas, que eram aqui pré-determinadas para esta igreja. E houve uma grande confusão, uma confusão que não tinha mais nada de cristianismo aí, mas sem uma verdadeira confusão. Por isso que ele chama no final: cuidado que vocês vão acabar se matando. Não tem amor um para com o outro mais, porque o amor é consequência de uma vida em fé na promessa de Deus, sabendo que Ele fez, está fazendo e ainda fará. Então é isso que teríamos para hoje. Você que está me assistindo, novamente, muito obrigado por ficar comigo. Obrigado a você que está também na Web Rádio Pense Nisso, escutando através do site ou aplicativo. E também quero mais uma vez convidar você a compartilhar esta live, muito importante para a obra do Senhor. A gente sabe que a obra do Senhor, ela alcança outras pessoas em qualquer horário e momento, quando também a gente apenas dá um clique, compartilha em sua rede social, e assim também essa palavra ela alcança outras pessoas para a salvação. Então não deixe de fazer. Se você quer também estudar os outros cafés teológicos que nós fizemos, está lá no YouTube. Você pode entrar no YouTube, Pense Nisso Teológico, procure lá. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações, e assim você recebe sempre quando é postado semanalmente algo novo lá. Sempre tem a reflexão da semana, aquilo que aqui a gente grava nessa live é posteriormente postado lá também. E você que chegou mais para o final, você pode voltar também essa live e assistir do começo em qualquer outro momento, tá? De novo, muito obrigado porque você ficou comigo. Qualquer dúvida você pode até colocar nos comentários, a gente vai tentar responder no decorrer da semana ou na próxima semana, quando a gente volta. A gente segue falando desse tema até terminar o livro de Paulo aos Gálatas. E também, você que está me ouvindo na rádio, você pode mandar também um WhatsApp no 53999-014822. Novamente, compartilhe e assim também você faz missão conosco. E ainda ao final quero lembrar mais uma vez, continue estudando a palavra de Deus com a Pense Nisso através de nossa revista, que está com uma edição nova aí chegando mais uma vez. Quando a igreja nega Jesus, esse é um tema de capa, e tantos outros que ela também aborda. São artigos exclusivos para os assinantes. Assine no site pensenissoteologica.com/loja. Uma excelente revista que você, se ainda não conhece, precisa conhecer. Você vai gostar também e vai querer assinar sempre, para que também você tenha exclusivamente material que não tem em nenhum outro lugar. É exclusivo, postado e publicado na Pense Nisso. Então fica aí o nosso incentivo também para você assinar a nossa revista. Um grande abraço a todos vocês, fiquem na paz do Senhor e sábado que vem estamos de volta no estudo da Palavra de Deus com o nosso Café Teológico em mais uma manhã. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima.